Bem-vindos e bem-vindas ao podcast do IBDEC. Eu sou Eduarda Trindade, presidente do Instituto, e hoje eu estou aqui com a doutora Agnes, mais uma vez. Bem-vinda e muito obrigada pela presença. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estarmos aqui com uma convidada, e hoje nós vamos tratar de um tema que é o coração do nosso Instituto. Que é o braço social. Eu quero chamar aqui conosco, quero convidar, para estar aqui conosco, a Eunice. A Eunice, ela é assistente social e presidente da Comissão de Garantias Sociais do IBDEC, aqui da região sul, do Rio Grande do Sul. Eunice, muito obrigada por ter aceito esse desafio, por participar da constituição do Instituto e também por estares aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Eduarda e Agnes, por poder estar aqui para tratarmos de um assunto de muita relevância, que diz respeito, aos idosos, principalmente, que é a questão do superendividamento. Perfeito. Eunice, o nosso público já sabe, mas o Instituto, ele é multidisciplinar, né? Nós não somos, em que pese eu seja advogada, a Agnes também, nós temos dois viés, dentro do Instituto. O primeiro é o braço técnico, que é trazer qualificação, que é trazer troca, conhecimento para os profissionais que atuam dentro dessas áreas. E o segundo é o nosso braço social, onde aqui a gente não necessariamente precisa de advogados, e tu é a prova viva disso, que é assistente social. Eu queria que tu contasse um pouco pra gente a tua visão sobre essa questão mais objetiva, do dia a dia, de levar para a comunidade todos os nossos projetos dentro do IBDEC, a tua experiência, como assistente social. Traz um pouquinho pra gente. Eu sou assistente social há 14 anos. Trabalhei uma parte, desse período juntamente a comunidades, enfim. E lá a gente pode presenciar isto, justamente que o Instituto está querendo fazer com que as pessoas conheçam e possam ter uma melhor situação na sua vida própria, Porque as pessoas endividadas, o que acontece? Muitas vezes lhe falta o remédio. E isso é uma das coisas que o Instituto, por ser multidisciplinar, nós junto com os advogados, economistas, enfim, vamos trazer uma conscientização a essa população. E tu acha, Eunice, eu quero a tua opinião, assim, o que falta é a conscientização, é a educação financeira, ou o que falta é uma melhora de repente, de avaliação de risco dos bancos, Porque o que eu sinto muito, e eu sei que a tua esfera não é o direito, mas assim, mais como opinião de quem tá em campo mesmo, o que eu vejo muito, pelo menos a nossa realidade lá no escritório, são pessoas que muitas vezes ganham, tem uma remuneração relativamente boa, mas acabaram se endividando a tal ponto que nem conseguem valores assim para comprar, muitas vezes fazer mercado, para comprar alimentação, e aquilo ali acaba se tornando um refúgio, Porque eu vejo muito assim endividados que vão lá e fazem um empréstimo para conseguir suprir aquele déficit do salário que está com empréstimos, e aí isso vira uma bola viva. O que tu acha? Isso realmente, mas eu acho, na minha opinião, tem as duas partes, Tanto a nível pessoal, mas os bancos também, que oferecem, que vão em busca, muitas vezes a gente vê, os próprios institutos, fazendo ligações, entrando em contato com as pessoas e tentando trazer para eles, fazendo com que eles para que naquele momento eles tenham aquele valor, e vai estar disponível, só que com aquele valor, muitas vezes, eles vão pagar um empréstimo que já tinham feito antes. Sim. E isso vai causando superendividamento, E querendo ou não, também é uma questão de educação financeira, Porque sim, muitas vezes tem pessoas sim. que ganham, que têm aquele valor ali e se adaptam, se acostumam a sempre recorrer aos empréstimos. E como que a gente pode ir pensando agora como instituto e como comissão, Como que dentro dos bairros tu entende que a gente vai conseguir fazer essa conscientização? Como que a gente pretende levar, como que tu pretende levar, para dentro dos bairros o nosso propósito maior, que é essa educação financeira? Tem várias maneiras, mas acho que principalmente procurando o líder comunitário. Porque o líder comunitário, ele tem acesso, a toda aquela comunidade, enfim, e ali ele vai saber
vai nos ajudar a conduzir lá dentro da comunidade esse trabalho, que vai ser vai ser muito importante, tanto para quem está, né, ali, mas também para o Instituto, né? Porque é o propósito do Instituto fazer isso. Hoje em dia a gente vê que o governo faz alguns trabalhos de educação financeira, mas a gente vê muitos desses trabalhos mais voltados para as pessoas fazerem mais empréstimos. O IBDEC vai trabalhar com essa educação financeira dentro das populações carentes, vulneráveis, nos idosos. De que forma? Certamente não vai ser da forma com que, né, os governantes, enfim, fazem, né? Porque nós vamos ali mostrar realmente para a pessoa, né, que primeiro ele tem que saber o que ele tem de entrada no seu contra-cheque, no seu valor que ele recebe, no seu salário. Porque a maioria dos que estão endividados, na realidade, são pessoas que recebem aposentadorias, ínfimas aposentadorias, recebem pensões, e isso termina prejudicando muito, né, a sua vida pessoal, porque eles deixam de adquirir coisas que de suma importância para eles, né, para a vida deles, na realidade, né. E eu entendo, assim, me corrija se eu estiver errada, que a educação financeira, ela começa desde uma pessoa abrir seu contra-cheque e entender o que é o desconto do imposto de renda. O que é o seguro que tá lá, né? Aquele valor que muitas vezes as pessoas pagam e não fazem ideia do que é. O que é aquele desconto ali de daqui a pouco, um benefício que ele nem sabia que tinha direito, não tinha acesso, né? Então, acho que também o viés da comissão também é levar esse conhecimento, né? Para a pessoa também se questionar. Sim, com certeza. Porque, na realidade, assim, muitas vezes, e acontece muito de existirem golpes, inclusive, né? Fazendo com que aquela pessoa pense que está recebendo a ligação ou de um banco, de uma instituição financeira, ou do próprio instituto, enfim. E muitas vezes não é essa a realidade. Infelizmente, né? Isso acontece. E termina ele, muitas vezes, caindo nesse golpe, né? E é isso que nós temos que fazer, é levar o conhecimento deles. Tudo que eles têm que saber que quando eles abrem o contra-cheque, o que eles têm disponível, e não ficar eles fazendo, né, um empréstimo em cima de outro para cobrir outro empréstimo. Enfim, é o que acontece normalmente hoje, né? E também acho que, e aí tu pode falar um pouco melhor, a questão do endividamento de modo geral, e nem tô no superendividamento, mas o endividamento de modo geral leva problemas para dentro da casa daquela pessoa, né? Não só problemas para a pessoa que está endividada, mas no âmbito familiar e até para a saúde física e mental, né? Psicológica dos endividados. Com certeza. Acontece muito, né, das pessoas terminarem ficando doentes, inclusive, né, porque não conseguem acessar, eles não sabem onde e quem procurar para que isso seja resolvido. Muitas vezes. E quando chegam, às vezes, né, num setor, num banco, no local lá, eles não têm o devido... a devida informação, e muitas vezes até tem que procurar o advogado, né, para resolver essa situação. Sim, deles. Uma importância do nosso instituto é que ele vai conectar advogados, assistente social, outras pessoas da sociedade civil, justamente para ter esse esclarecimento. Pois, pega o exemplo do contra-cheque, vem diversas mensalidades associativas que eles nem sabem do que eles teriam um benefício. E às vezes até não tem benefícios com descontos, desconto no contra-cheque que dá descontos em outros lugares, né? E as pessoas não sabem, e aquilo ali a falta de informação também acaba trazendo prejuízos. É exatamente isso, né? Então, o que o IBDEC quer realmente é levar o conhecimento a todas as pessoas, inclusive a esse público-alvo, né, que são os idosos, para que eles tenham conhecimento e que façam, quando precisarem dos seus empréstimos, enfim, mas que façam com consciência, sabendo o que está sendo feito, né?
Com certeza. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu sei que a nossa primeira frente, ela vai ser a conscientização de idosos, até pelo volume de endividamento que a gente está, o índice de endividamento que a gente está no Brasil, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil nos últimos anos. Mas a gente também já conversou em outros momentos, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sobre a questão dos jovens, né? Daquele perfil de 16 a 20 anos, 18 anos, que está entrando no mercado de trabalho e que muitas vezes também não tem o conhecimento. Não digo só o conhecimento financeiro, mas muitas vezes o conhecimento do que realmente fazer, né? Da sua vida profissional, como vai guardar valores, a importância disso, a importância de daqui a pouco ter uma carteira assinada, porque lá na frente vai ter o INSS. Enfim, uma conscientização mais ampla mesmo, não só financeira. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. A questão do jovem, né? Acontece muito... No primeiro momento, eles não têm uma orientação. Uma orientação. E então, isso eles vão indo para esse lado também, né? De ir se endividando, enfim, né? Eles têm que ter um conhecimento. E é isso que o Instituto quer. Levar também esse jovem. Porque ele hoje, ele chega no seu primeiro emprego... Ali o jovem acha que, né? E aí daqui a pouco ele ganha um determinado valor e gasta 2x mais. Então isso vai acontecendo que eles vão também se super endividando, né? E tu sabe que assim, agora vai sair, né, o Desenrola Brasil 2.0, e um dos requisitos do Desenrola Brasil, que é um programa do governo para tentar minimizar o endividamento que está em alta, né, no Brasil, uma das possibilidades não, dos requisitos é aquele CPF que aderir não pode jogar nos aplicativos, né, nas bets, enfim, vai ficar bloqueado. E aí eu faço a reflexão, e é uma reflexão crua, porque a gente não tem números ainda para trabalhar, mas uma reflexão de que qual será o percentual de pessoas, qual é a faixa etária e qual será o percentual de pessoas que realmente estão colocando o seu dinheiro dentro dessas plataformas, querendo ter um retorno rápido, imediato e gigante, achando que vai ganhar 3, 4 vezes mais, e isso acaba reverberando numa situação econômica ali muito pior do que a pessoa estava antes. E trago isso como reflexão também. Eu tive um caso no escritório ano passado, se eu não me engano, de uma cliente que chegou lá, uma dívida exorbitante no banco, ela era servidora pública ativa, não era nativa ainda, e um empréstimo gigantesco. E aí, quando ela começou a me contar, né, o que aconteceu, ela contou que ela tinha o aplicativo do banco, o filho dela tinha acesso, e ele tirou empréstimo sem ela ter conhecimento acho que foi no Tigrinho na época, algo nesse sentido. E aí, claro, é filho, ela, quando descobriu, ninguém vai entrar com um boletim de ocorrência contra o filho, né? Exatamente. E aí ela acabou que assumiu aquela dívida. Então, eu fico imaginando o potencial que a gente não sabe ainda de destruição, né, desses jogos de azar, de famílias, e dentro dessa questão do superendividamento e com essa falta de consciência financeira. Porque para uma pessoa, né, de 16, 17 anos, cair no canto da sereia, de ir lá, tirar o empréstimo no nome de um terceiro e investir, entre aspas, dentro de uma plataforma, achando que vai ganhar 2, 3 vezes mais, isso é uma falta de consciência muito grande, né? E não tô dizendo Sim. que a pessoa é boa ou ruim, sem juízo de valor, mas uma falta de conhecimento técnico também. Exatamente, né? Mas eu acredito que, como falaste antes, né? A gente não tem números ainda, né? Porque desde que começou as pessoas utilizam-se, né, de benefícios sociais, como a Bolsa Família, como outros benefícios sociais que tem, para fazer esse tipo de coisa. E o governo deveria ter mecanismos que proibissem isso. Com certeza. Porque aí o que ia acontecer? Eles iam restringir, né? E isso realmente, com certeza, ia melhorar muito. Que muitos desses endividados certamente têm Bolsa Família. Sim. E uma coisa que eu observo é que eles não têm noção nem da taxa de juros desses empréstimos, porque hoje as plataformas de transporte, não sei se vocês já viram, elas oferecem empréstimos. E os juros são
absurdos. E eles não têm noção desse cálculo, fora as vezes que eles tiram empréstimos de forma ilícita, que não é permitida, e que a cobrança é 3 vezes o valor. Então, eles acham que vão fazer uma grande... Então, a educação financeira é muito importante também para esse tipo de público, para eles saberem fazer no papel ali, sem calculadora sim, mas sem Excel, grandes fórmulas, o que é o valor que ele está tirando, o valor que ele vai pagar e como que ele acha, porque é uma ilusão, né? Esses jogos. E até assim, essa questão dos empréstimos e da pessoa não ter... E aí eu volto, né? Porque tudo isso parte da educação. Tem pessoas que fazem empréstimos na conta da luz, né? E isso é uma realidade. Isso já acontece de forma reiterada, o empréstimo na conta de luz. Aqui no Rio Grande do Sul acontece isso. E aí eu fico me questionando... Porque daí a gente tá falando de educação financeira raiz, né? Se eventualmente aquela conta, né, não for paga... Luz é uma coisa, a gente precisa, essencial, né? É algo essencial, um serviço essencial. Então, imagina o risco que pode haver ali da pessoa ir lá e fazer um empréstimo na conta de luz, não conseguir adimplir, ficar sem um serviço essencial como é a luz dentro da sua casa, com família, com filhos. Enfim, é uma realidade que, talvez, não digo que tenha que restringir, não possa ter... Não acho isso, mas acho que a conscientização, né, dos riscos que vai acontecer, isso é super importante, é fundamental. Com certeza, essa conscientização é importantíssima, e uma das coisas que entendo que a gente tem que começar lá na escola, porque inclusive faz parte, né, do MEC já, inclusive, né, só que nós não visualizamos isso na prática. A implementação, ela é rasa. Ela não tem uma implementação correta, não. E essa implementação, muitas vezes, também é financiada pelos próprios bancos. E o que o banco quer? Que esse jovem... Ele quer dinheiro, né, e esse vai fazendo com que o jovem, com que o idoso, enfim, né, porque... É aí que os bancos ganham muito, né? Exatamente. Eu até trago aqui, né? A gente já teve esse debate antes, internamente, mas assim, por mais simplório que seja, né? A necessidade de termos uma cartilha, né? Dizendo, levando lá para a escola, para a pessoa, para aquele estudante que ainda não tem uma grande consciência financeira, começar a entender o básico do básico, né? Sobre ter uma conta bancária, sobre taxa de juros, sobre os riscos do superendividamento, sobre o que acontece na sua vida financeira quando tem uma negativação, sobre o risco de uma execução, sobre uma vida adulta financeira que a pessoa não tem ainda, que aquele aluno não tem ainda, mas que um dia vai ter, né? E é importante, sobre a importância de ter uma boa segurança, né? Porque a questão da segurança aqui não é, olha, eu quero trabalhar, eu vejo muito isso, né? Na informalidade, porque na informalidade eu não vou ter que pagar impostos, enfim. Não, mas peraí, algum dia tu vai se aposentar e vamos pensar não muito longe disso, e se daqui a pouco tu precisa por alguma outra coisa, né? Do INSS, de benefício social. Então, eu entendo que falta, concordo contigo totalmente, que falta lá na raiz, lá na escola, né? Lá no ensino básico do básico. Exatamente. Como trabalhar a sua vida financeira, como começar a gerir aquilo ali, a importância de, tão cedo, né? Começar a entender o que realmente acontece com o mundo ao nosso redor. Porque a nossa realidade é o micro, né? Sim. Existe o macro, que tá aí, que norteia todas as relações financeiras existentes, né? Sim. Que é importante a gente ter esse conhecimento. Sim, com certeza. E com relação às cartilhas, o nosso instituto ele tem a possibilidade de qualquer um se associar, mas com relação a cartilhas, materiais, se a pessoa não quer se associar, eles estão disponíveis no nosso site, no nosso Instagram, tem vindo muita informação relevante com relação a isso, e é importante que a população em geral tenha acesso, e nós iremos... nessas ações, distribuir cartilhas, porque é fundamental. Até desculpa te interromper, mas assim, um ponto importante que eu acho que a gente não falou, que eu acho que é fundamental, né? E dentro da comissão da Eunice isso vai ser algo bem fundamental, é que na nossa Assembleia de Constituição nós aprovamos, né, que exista ali um membro
o membro vulnerável, né, que queira participar, contribuir com ideias, com projetos, que é lá as pessoas que estão dentro dos bairros, que queiram fazer parte do Instituto, uma maneira de se associar, né, de uma forma muito mais, se eu não me engano, acho que é até com isenção em alguns casos, né? Existem alguns casos de anuidade. Claro, esse ano nós já aprovamos que não vai ter anuidade até o final de dezembro, porque nós entendemos que faz parte do nosso projeto estruturarmos, mostrar o que é o propósito do IBDEC. Então, nesse momento a gente não está fazendo, não vai ter nenhum tipo de custo. Mas a ideia é que, de forma definitiva, a gente consiga compor sempre com uma multidisciplinaridade, não só de profissões, mas também de locais, de regiões, consiga trazer outras pessoas para integrar e fazer parte e construir junto conosco, né, o Instituto. Sim, com certeza. E a questão de quando chegamos lá na comunidade, né, que vai se fazer, a gente não vai lá para dar aula para eles. Na realidade, nós vamos lá para conversar, explicar, ensinar eles, né, de uma forma mais prática, mais lúdica, uma forma que eles possam entender, né, o que o Instituto está propondo naquele momento para eles. E lá nós vamos estar reunidos com eles em conversa, e eles participando, colocando a atividade dele, colocando o dia a dia deles para nós, porque nós temos o dever de ouvi-los. E isso vai fazer com que também o nosso trabalho se agregue melhor à nossa discussão interna, né, que ela possa, junto como é multidisciplinar, a gente possa levar depois para eles tudo mais concreto, tudo mais certo. Sim, que a gente consiga ter uma troca, né? Exatamente. Porque o objetivo do Instituto está longe, tu falaste muito bem, está longe de ser eu dar uma aula, é a gente conseguir levar da melhor maneira possível conscientização, Sim. né? E conseguir também fazer com que as comissões trabalhem de uma maneira unida, né? Como uma unidade. É importante que a comissão do direito bancário tenha materiais e traga ideias, sugestões para a nossa comissão de garantias sociais poder levar lá para a ponta. Exatamente. E assim, em paralelo com as demais comissões, né? Exatamente. E é importante, desculpa lhe interromper, acolher eles é valorizá-los, e eles se sentem importantes, e talvez o entendimento seja até maior do que nós vamos levar para eles. Porque essa população, ela não é acolhida. O idoso não é escutado nem pela própria família. Exatamente. E isso é um papel do assistente social, né? Da assistência social. Isso faz com que esse acolhimento que se faz com eles vão e eles acreditam mais, eles veem, eles somam daí junto, né? Porque é diferente, né? Não levando, né, em outra situação, mas assim, eles às vezes não entendem o advogado, né? Sim. Mas a assistência social... O juridiquês, né? O juridiquês, exatamente. Mas aí o que acontece? O assistente social é mais fácil, né, para eles, para o entendimento das pessoas, né? Sim. Daquela pessoa que está lá no... É um profissional que acolhe, é um profissional mais afetuoso, né? Sim, que consegue ter uma escuta também mais ativa. Acho que não... a escuta é muito importante na assistência social. Eunice, estamos nos encaminhando para o final, eu quero te agradecer a presença, não só, né, pelo podcast, mas também por estar junto com a gente nesse grande projeto que estamos levando como um propósito de vida, né, eu falo muito sobre isso com todo mundo que vem aqui, enfim, sobre como é importante a gente não esquecer que é um propósito, e é um propósito fundamental e muito importante, né, a gente está fazendo algo que talvez hoje, amanhã não vai conseguir surtir grandes efeitos, mas eu tenho certeza que com o tempo a gente vai conseguir, com certeza, né, levar o conhecimento necessário, pelo menos para onde a gente conseguir passar. E eu queria finalizar pedindo para ti fazer um convite para as pessoas participarem, né, não só do Instituto, mas também da tua comissão, quem tiver interesse em contribuir, em agregar, contribuir de forma técnica, com conhecimento, com ideias, e para poder entrar em contato conosco. Eu agradeço muito a Eduarda e a Agnes, né, por poder estar aqui hoje, e eu gostaria de convidar a todos que tiverem interesse, que quisessem participar conosco. O Instituto e a comissão está aberta para isso, para nós discutirmos mais, para nós entendermos mais e para a gente poder levar para todas as pessoas o nosso trabalho com eficácia, com
com tranquilidade, né? E que o nosso objetivo, na realidade, seja atingido. Agradeço muito. Obrigada. Eu agradeço a sua presença e ter aceito o convite de presidir, e informo a todos que quem quiser vir participar conosco, bem como conhecer o nosso material, no vídeo vai aparecer os canais oficiais para vocês encontrarem. Obrigada. Obrigada.